Para evitar fraudes, a Prefeitura de São Paulo começou hoje a reter cópias das receitas e dos atestados de pessoas com comorbidades que tomarem a vacina contra a Covid-19 na cidade. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Murilo Rincon. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mauro, Gabriela, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, essa medida passou a valer a partir de hoje em todas as unidades de saúde utilizadas aí na campanha de vacinação. Então, além da exigência da comprovação dos atestados de residência, será realizada a cópia por amostragem destes atestados e também das receitas médicas apresentadas por pessoas com comorbidades. O objetivo é que, na sequência, seja realizada a averiguação da veracidade destes documentos apresentados. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a medida passou a valer após a sugestão do Ministério Público e, por isso, assim que detectado qualquer tipo de irregularidade, será iniciado um processo civil criminal com encaminhamento para providências do Ministério Público. Em todo o estado de São Paulo, mais de 23 mil pessoas estão internadas com Covid-19. Pouco mais de 10 mil estão em leitos de UTI e cerca de 13 mil em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 81,5% e na Grande São Paulo, esse número é de 79%. Agora, uma boa notícia. Hoje, o Instituto Butantan apresentou os resultados de um estudo inédito realizado na cidade de Serrana, no interior paulista. A pesquisa comprovou que, com a vacinação em massa da população, é possível controlar o novo coronavírus. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Carolina Riguengo. O estudo do Instituto Butantan é o primeiro com essa proporção e controle concluído no mundo. This is an unprecedented study in the city of Serrana, in the state of São Paulo, shows that population's immunization with the Butantan vaccine. A cidade de Serrana, no interior de São Paulo, tem 45 mil habitantes. Fica na região de Ribeirão Preto e tem uma intensa circulação de pessoas que trabalham e estudam em municípios vizinhos. A cidade foi escolhida para o estudo, iniciado em agosto, porque tinha um alto índice de contágio. Mas agora, com 98% da população adulta vacinada com as 2 doses da Coronavac, a situação na cidade mudou. O estudo mostrou que com 75% da população vacinada com as 2 doses, foi possível conter o vírus, panorama que pode servir como exemplo para o Brasil e para o mundo. As mortes caíram 95%, as internações 86% e os casos sintomáticos 80%. Resultados animadores que carregam a esperança de conseguir controlar a pandemia com a vacinação. Conseguimos afirmar, já não é uma expectativa, já não é um desejo, já é uma afirmação. É possível controlar a epidemia através da vacinação. Não precisamos isolar, não precisamos ilhar, não precisamos impedir o trânsito de pessoas para controlar a epidemia. As avaliações na cidade ainda seguem pelo próximo ano. Com a vacinação em massa, foi percebida a proteção indireta entre os não vacinados, crianças e adolescentes. Ou seja, a diminuição de casos entre adultos foi capaz de reduzir a contaminação entre os mais jovens, uma proteção importante para o retorno escolar seguro. O estudo também comprovou a eficiência da Coronavac contra a variante P1, predominante no Brasil. A vacina Coronavac está para ser avaliada e ter o seu resultado divulgado ainda essa semana. Então, esses dados, obviamente, que ajudam, mas os dados que estão lá já são muito sólidos e eu tenho certeza de que a vacina será autorizada e poderá ser distribuída ao mundo inteiro, inclusive pelo mecanismo COVAX, que essa é a finalidade maior dessa autorização de uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde. Recebeu alta hoje o morador de Juiz de Fora, que estava internado por causa da Covid desde o dia 22 de maio e que foi diagnosticado com a variante indiana do novo coronavírus. O homem de 33 anos trabalhava em uma embarcação na Índia antes de voltar para o Brasil. Ele apresentou sintomas da Covid 2 dias depois de chegar em Juiz de Fora. Foi atendido na Santa Casa da cidade. O paciente vai ficar isolado na própria casa e será acompanhado por uma equipe especializada da Secretaria de Saúde pelas próximas semanas. Foi inaugurado no início da noite, no Rio de Janeiro, um ambulatório para o atendimento de pacientes com sequelas da Covid-19. Quem tem as informações para a gente ao vivo lá do Rio é o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony.
Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabriela. Muito boa noite a todos que nos acompanham. A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro, do PSC. Esse ambulatório fica no Hospital Pedro Ernesto, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E ele vai funcionar com uma equipe multidisciplinar diariamente, de manhã e de tarde. O centro vai promover estudos, vai acompanhar pacientes recuperados de Covid-19 e promover estudos junto com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e com a Secretaria Estadual de Saúde para descobrir a respeito das sequelas deixadas pela doença, pela Covid-19. Uma primeira estimativa aponta que pelo menos 10% dos pacientes permanecem com algum sintoma depois de recuperados. E isso acontece principalmente com aqueles pacientes mais graves, aqueles que dependem de internação, que precisam da internação. Hoje também aqui no Rio de Janeiro, a Prefeitura deu início à campanha de imunização do público geral. Vamos ver na reportagem. Dona Antônia chegou cedo ao posto de vacinação. Foi a primeira a ser imunizada. Recebeu a dose aplicada pelo secretário de Saúde do Rio e comemorou mostrando o cartão. É só com a vacina que a gente vai ficar livre, né, dessa doença, né? Que todos venham se vacinar. Vacina sim. Para Rita, que também foi hoje de manhã ao posto, a vacinação representa o começo da volta à normalidade. Eu estou realmente fazendo isolamento social desde março de 2020. E, assim, essa vacina é uma carta de euforia, né? Claro que com todos os critérios ainda e tal, mas já dá um certo alívio, né? O calendário da vacinação do público geral no Rio segue os mesmos critérios da imunização dos grupos prioritários. A Prefeitura vai fazer o escalonamento por gênero e faixa etária. Hoje foi a vez das mulheres de 59 anos. Amanhã será o dia dos homens da mesma idade. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é alcançar a marca de 90% da população adulta do Rio imunizada com pelo menos uma dose até o dia 23 de outubro. Para cumprir esse calendário, a Prefeitura conta com a chegada de novas remessas de vacinas nos próximos meses. Toda semana tem previsão de chegada, o Ministério já garantiu o envio de doses nos próximos 2 meses. Toda semana a gente espera receber vacinas na quarta-feira e nas sextas-feiras do Ministério da Saúde. Com mais de 3,1 milhões de doses aplicadas e 2,1 milhões de pessoas que receberam pelo menos a primeira imunização, o que representa 40% do público-alvo de toda a campanha, o Rio aparece como a segunda cidade que mais vacinou até agora no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. A cobertura do grupo de idosos que receberam a primeira dose chega a 97,7%. E agora a Gabriela de França traz para a gente os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Mauro. Aqui no nosso telão, os números de hoje, até essa segunda-feira, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 46.037.288 pessoas, o que representa aí 21,74% da população brasileira. Já receberam as 2 doses, né? Ou seja, está completamente imunizado 22.284.961 pessoas, o que representa 10,52% da população. Agora a gente vai ver como é que está o ritmo da vacinação entre os estados. Mato Grosso do Sul passou Rio Grande do Sul, é o estado que mais vacinou de acordo com o número de habitantes, né? 28,89% da população imunizada. Na sequência vem Rio Grande do Sul, com 27,48%. Em terceiro lugar aparece o estado de São Paulo, com 24,9%, né? Quase 25% da população imunizada. Espírito Santo, com 24,25%. E Minas Gerais, com 22,66% da população aí imunizada contra a Covid-19. Mauro. E mesmo com o grande número de casos de Covid-19 no estado, 2 festas clandestinas foram flagradas pela Polícia Civil em São Paulo neste final de semana. Cerca de 750 pessoas estavam nos eventos que não respeitavam as medidas restritivas. Uma das festas, com 600 pessoas, acontecia em Pinheiros, na zona oeste da cidade. Já a outra no bairro Bela Vista, no centro da capital. Foram apreendidas bebidas alcoólicas, aparelhos de som e iluminação, computadores e máquinas de cartão. Ao todo, 7 pessoas foram levadas à delegacia e autuadas por infração de medida sanitária preventiva. A Pfizer pediu autorização para a Anvisa para que a vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório seja aplicada em adolescentes a partir de 12 anos. Atualmente, apenas pessoas com 16 anos de idade ou mais podem receber o imunizante. O pedido foi feito no dia 13 de maio, mas só foi divulgado hoje.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem 30 dias para dar uma resposta. Esta pode ser a primeira vacina a ter o uso liberado para essa faixa etária no Brasil. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. 2 policiais militares foram afastados do trabalho. Um deles deu um soco no rosto de um homem em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. O vídeo mostra 3 homens discutindo com os policiais. Eles tentam entender o motivo da abordagem. O policial pede para que se afastem. Um deles responde ao militar. Leva um soco e cai desacordado. O outro homem que grava o vídeo sugere que a ação tenha sido motivada por preconceito. Os 3 foram trazidos aqui para a delegacia de Caieiras e foram liberados mais tarde. No boletim de ocorrência, os policiais afirmaram que os rapazes estavam em 2 motos com sinais de embriaguez e por isso foram abordados. O ouvidor da polícia de São Paulo classificou como inaceitável a conduta dos policiais. Ali foi nítido uma atitude abusiva, inclusive de cunho de conotação racista. Isso não é um tratamento que corresponde que um servidor policial, um servidor público policial deve se dirigir a uma pessoa. Disse ainda que eles foram afastados das ruas. Ficar à disposição administrativamente da polícia até o término do inquérito, né? Se terá aí a exata dimensão da conduta que cada um cometeu e as possíveis consequências do ponto de vista legal. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar e identificar o autor dos disparos que atingiram uma criança de 3 anos. O pequeno Heitor Rafael Souza, de apenas 3 anos, foi atingido por uma bala perdida neste domingo em Senador Camará, na zona oeste do Rio. De acordo com os familiares, o menino estava com um tio quando parou em um bar para beber água. Neste momento, acontecia uma perseguição entre um motoqueiro e um carro. 2 tiros foram disparados. Um deles atingiu a coxa de Heitor. Meu tio, quando foi pegar água para dar para ele, meu tio ouviu um barulho e ele começou a chorar. Aí meu tio falou para ele: calma, Heitor, não chora não, foi o pneu do carro que estourou. Aí quando meu tio falou isso, meu tio viu o sangue pingando nele. Heitor foi levado para um hospital da região, onde passou por uma cirurgia e segue internado. O estado de saúde dele é estável. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso e identificar o autor dos disparos. Estamos buscando, então, verificar quais foram esses veículos e seus proprietários, as versões e testemunhas que estavam no local, além de câmeras que podem ter filmado o fato. Levantamentos apontam que o pai da criança possui mandados por 2 homicídios, mandados de prisão, e essa situação nos faz ter que aprofundar um pouco mais essa investigação para saber se existe alguma correlação com o ocorrido. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, em 2021, 7 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Destas, 3 morreram e 4 ficaram feridas. Infelizmente, nunca acerta quem está errado, sempre acerta o inocente. Em nota, o Itamaraty explicou que já foi informado sobre o caso e que as autoridades brasileiras no Egito estão prestando assistência consular cabível ao cidadão.
Termina hoje às 11h59 o prazo para a declaração do imposto de renda. Até agora, mais de 32 milhões de declarações foram entregues à Receita Federal. O número é maior que a expectativa e deve superar os 34 milhões. Segundo a Receita, mais de 1.400.000 pessoas ainda precisam prestar contas ao leão. Quem não entregar a declaração pode pagar multa que vai de R$ 165 a 20% do imposto devido. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. O Brasil tem mais de 20 milhões de fumantes maiores de 18 anos, mas os últimos levantamentos feitos no país e no exterior mostram redução do número de pessoas dependentes da nicotina. Dona Maria é fumante há 67 anos e pela primeira vez tenta abandonar o cigarro. Eu tenho visto o resultado, sim, porque eu fumava uns 4 cigarros, 3, 4 por dia. Tem dia que eu consigo fumar só um. O tratamento é feito nesta unidade básica de saúde em Nova Lima, na Grande BH. Os interessados passam por uma avaliação clínica e são acompanhados por diversos profissionais durante um ano. O profissional avalia várias coisas. O grau de dependência que aquele paciente tem da nicotina, o grau de motivação para ele parar de fumar, a história clínica dele, como que ele está de saúde. No Dia Mundial Sem Tabaco, o incentivo ao tratamento oferecido gratuitamente pelo SUS foi reforçado em todo o país. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que o tabagismo atinge cerca de 13% da população maior de 18 anos. A boa notícia é que o Brasil tem registrado quedas expressivas no consumo de cigarro. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, de 1989 para cá, a porcentagem de mulheres fumantes caiu de 27% para 9%. E entre os homens, de 43% para 15%. Um estudo feito por uma revista inglesa mostra que o Brasil é o primeiro da lista em um grupo de 204 países com maior redução de fumantes. Wesley conseguiu parar depois de 26 anos. Por ser minha terceira tentativa para parar de fumar, eu sabia que se eu desse um trago, eu poderia voltar. Das outras vezes aconteceu isso. A dependência de nicotina pode provocar cerca de 50 doenças, entre elas vários tipos de câncer. No Brasil, estima-se que 438 pessoas morrem por dia por causa do cigarro. E os especialistas alertam, em tempos de pandemia, o risco é ainda maior. A gente sabe que o tabagismo ele é um fator de risco para as formas mais graves da Covid, por causa do próprio comprometimento pulmonar que o ato de fumar já causa. Eu não sou um ex-fumante, eu não fumo mais. Vale a pena, eu aconselho mesmo, assim, foi um presente que eu me dei para a vida. O Rio Negro continua subindo e já igualou a marca histórica de 2012. Essa pode ser a maior cheia do Amazonas em 118 anos. Após 9 anos, a capital do Amazonas volta a registrar mais uma cheia histórica. Essa que promete ser a maior dos últimos 118 anos. O Rio Negro havia estabilizado no último sábado, porém voltou a subir 2 centímetros no domingo. O prefeito Davi Almeida, que visitou o porto neste domingo, aproveitou para reforçar as medidas que a prefeitura vem adotando para ajudar as famílias afetadas pela cheia. E ainda anunciou a data de pagamento dos auxílios, aluguel e enchente. Já na terça-feira nós estaremos pagando já o auxílio. Lembrando que o auxílio aluguel é de R$ 300. E o auxílio que nós criamos, o auxílio enchente, de R$ 200 para complementar o auxílio aluguel. O prefeito também fez um balanço da construção de pontes nos 15 bairros da capital prejudicados com a enchente. A população dos bairros atingidos já vem recebendo assistência da prefeitura. Além de construção de pontes, ainda estão sendo distribuídas cestas básicas, kits de higiene e dormitórios. Para que a gente traga um benefício social também para aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Então essa é a preocupação da prefeitura e nós temos tido essa ação e essa preocupação para que a gente diminua os impactos. Quem visita o centro da cidade se impressiona com o nível da água, que já invade ruas e avenidas da área central. Eu vim semana passada, né, e não estava tão cheio, essa semana está bem mais cheio. Eu não esperava que fosse encher tanto como esse ano. Bonito não está para a situação que a gente está, mas é uma coisa diferente, né? Vendo a Veneza Amazônica. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil oferece oportunidades únicas para quem quer investir no país. A afirmação foi feita durante um evento para investidores estrangeiros.
Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, o presidente Jair Bolsonaro declarou em videoconferência durante a abertura do Fórum de Investimentos 2021 que a pandemia não vai comprometer a longo prazo a economia brasileira. A atual crise sanitária enseja preocupações, mas não tem o poder de comprometer o longo prazo de uma das maiores economias do mundo. O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo o mundo por suas potencialidades, assim como por sua segurança jurídica e econômica que busquei fortalecer durante meu governo. Bolsonaro também defendeu a exploração sustentável da Amazônia. A adequada remuneração dos serviços ambientais prestados pela região amazônica, a concretização da bioeconomia e a exploração sustentável dos recursos florestais, minerais e agrícolas de forma inovadora são imperativos para superar esse paradoxo. Nunca tive dúvidas de que é falso considerar opostos o desenvolvimento e a sustentabilidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou com os investidores. Ele disse que o governo pode prorrogar o auxílio emergencial se a pandemia de Covid-19 resistir à vacinação. Guedes também ressaltou o compromisso fiscal e afirmou que não faltarão recursos para a saúde. O governo espera que o Brasil receba, a partir dos debates no fórum, cerca de 50 bilhões de dólares em investimentos e que gere mais de 20 mil empregos até o ano que vem. Como uma das 10 maiores receptoras de investimentos estrangeiros diretos no mundo, a economia brasileira já retomou seu crescimento e geração de empregos. Mais cedo, ainda na saída do Palácio da Alvorada, o presidente comentou com apoiadores a manifestação do último sábado, organizada pela oposição. Mas você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último semana? Porque a PF e a PRF estão prendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou erva para o movimento aí. No Recife, 2 homens foram atingidos no olho por balas de borracha. Eles foram alvejados por policiais militares que reprimiam manifestações contra o governo federal no sábado. Os manifestantes se concentraram na Praça do Derby e seguiram em caminhada pela Avenida Conde da Boa Vista. O protesto estava chegando ao final e o objetivo dos manifestantes era cruzar a Ponte Duarte Coelho e dispersar a mobilização no Pátio do Carmo, como costumam fazer em outras manifestações organizadas por movimentos de esquerda aqui no Recife. Mas ao chegarem aqui na Ponte Duarte Coelho, eles se depararam com uma barreira formada por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco. Houve muita correria. Os PMs dispararam tiros de bala de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. O arrumador Jonas Correia de França, de 29 anos, passava de bicicleta pelo local e chegou a filmar a ação dos PMs quando um policial disparou contra ele, a poucos metros de distância. O adesivador Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, perdeu o olho esquerdo. Ele não participava da manifestação. Mesmo assim, foi atingido por tiros de bala de borracha. Os dois continuam internados. As cenas de violência policial ocorreram na manhã do último sábado, no centro do Recife. A vereadora Liana Cirne, do PT, tentou dialogar com os PMs e foi agredida com spray de pimenta. Ele jogou spray de pimenta! Meu Deus, Liana! 4 manifestantes foram detidos. O governador Paulo Câmara, do PSB, se pronunciou sobre o assunto. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social já instaurou procedimento para investigar os fatos. O oficial, comandante da operação, além dos envolvidos na agressão à vereadora Liana Cirne, permanecerão afastados de suas funções enquanto durar a investigação. E para não depender mais de vacinas e insumos produzidos em outros países, o Brasil busca parcerias para desenvolver mais opções de imunizantes. 2 deles podem estar no Plano Nacional de Vacinação ainda este ano.
Uma das vacinas é desenvolvida por um grupo de pesquisadores argentinos em parceria com a empresa de biotecnologia Vaccins dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os estudos estão coordenados pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O objetivo é que o imunizante seja distribuído em toda a América Latina. Os estudos pré-clínicos em laboratório já estão concluídos e os resultados surpreenderam os cientistas envolvidos. Foi atingido praticamente o índice de 100% de neutralização, ou seja, uma capacidade muito alta de gerar anticorpos e de anticorpos efetivos, inclusive contra essa variante nova P1 que se apresentou em nosso meio. Os estudos clínicos com testagem em humanos vão começar em um hospital argentino. As duas outras fases com voluntários vão ser no Brasil. É importante a gente atualizar as vacinas para que a gente possa tirar o vírus de circulação e dessa maneira a gente reduz mais ainda a chance dos grupos mais vulneráveis virem a adquirir a infecção. O outro objetivo é a gente desenvolver, uma tecnologia latino-americana de fácil produção. As pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui na Escola Paulista de Medicina podem colocar o Brasil na lista de países que produzem a chamada segunda geração de vacinas contra o coronavírus, que são imunizantes que levam em conta não só o vírus, mas também as novas cepas, as variantes que foram surgindo ao longo da pandemia. O papel da Escola Paulista é fundamental nos ensaios clínicos em animais de laboratório, já que são eles os encarregados de definir se o soro nesses animais é capaz de neutralizar as cepas autênticas do vírus original e das variantes que hoje estão aparecendo na nossa região. Outro imunizante desenvolvido em parceria com a Unifesp vem em forma de spray para ser aplicado pelo nariz. Desde maio do ano passado, 30 pesquisadores trabalham no projeto 100% brasileiro, custeado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Um grupo de voluntários vem sendo acompanhado desde o ano passado pelos pesquisadores. Mas a aplicação do imunizante ainda não começou. No laboratório da Unifesp, eles acompanham centenas de itens que fazem parte do desenvolvimento da vacina em spray. E aqui no laboratório, o que ele fez foi ver se as células desses pacientes com Covid respondiam a vários pedaços do coronavírus, do SARS-CoV-2, que a gente mapeou também no nosso laboratório. E cada pontinho daquele que ela está mostrando é uma célula que está produzindo o mediador do sistema imunológico, que a gente chama de citocina. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 14.964.000 pessoas se recuperaram da doença. 1.118.000 estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 462.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. A gente acompanha agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. E a terça-feira, 1º dia de junho, promete estabilidade e chuva nos pontos que estão mais escuros no mapa. No sul, o dia começa com poucas nuvens em Santa Catarina e pode ter uma chuva fraca e isolada no Paraná. No Rio Grande do Sul, os gaúchos devem enfrentar uma manhã gelada, pode ter nevoeiro e neblina. À tarde, a temperatura sobe um pouco, só que não esquenta muito. Mínima de 7 graus e máxima de 20. E ontem, uma chuva de granizo assustou os moradores de Jundiaí. As ruas ficaram cobertas de gelo, teve ventania e queda de árvores. Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. Isso tudo aconteceu por conta de uma frente fria que passou na região. Amanhã, o dia fica nublado, o sol até aparece, só que pode ter uma chuva fraca e isolada em São Paulo, em Minas Gerais e também no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, o céu fica carregado e a chuva forte, acompanhada de trovoadas, continua. No interior nordestino, o dia vai ser claro e abafado. Só deve chover no litoral do Maranhão até o sul da Bahia. No centro-oeste, o dia vai ser quente, pode até chover à tarde em Campo Grande, mas em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 35 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais.
E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.